Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, mano? Suave! A gente tá no primeiro episódio, né? Do nosso grupo aqui, CGPL. A gente vai contar a história da CGPL, entendeu? Então, aqui. Vamos começar com o primeiro integrante, né? O Christian, mas ele não tá aqui, então vamos pular ele. Vai ser o Pietro aqui. Conheci ele quando, tipo assim, a gente não era muito amigo, né? A gente brigava pra caramba. Mano, era um bagulho, tipo assim, qualquer coisa que eu visse, você queria pegar na porrada, né? Mas claro que eu apanhava o tamanho do cara, né? Olha lá, Olha lá, pô de cara, mano. Então, aí beleza, conheci o cara aqui, nós virou amigo, né? No nono ano. E logo em seguida a gente conheceu o Coelho, né? Os Coelho de Dá um Souza. salve aí, Coelho. Isso aí. Salve! Conhecemos o Coelho, nosso mixador, né? Então, o Coelho foi o terceiro integrante. E agora, né, o nosso último e melhor aquisição do nosso grupo. Ah, senão eu sempre tenho vergonha. Ericzinho. Melhor aquisição do nosso grupo, Ericzinho. Pra suave? Famoso menininho de ouro. É o menino de ouro. É o menino de ouro. Menino de ouro. Então, fala aí, Eric, conta uma história sua aí. Pra nós. Cara, eu vou contar quando eu vim pra cá. Então, tipo assim, eu morava em Brás Cubas, né? Eu morava uns 30 minutos daqui. E quando eu recebi a notícia que a gente vinha pra cá, porque eu morava no fundo da casa da minha avó, né? Num terreno. Aí a gente vinha mudar pra um apartamento. Aí a gente veio aqui, vai fazer uns 2 anos que eu tô. E tô uns 5 meses, mais ou menos, uns 4, 5 meses por aqui, né? E comecei a estudar aqui no José Ribeiro. E eu conheci eles, mano. E tipo assim, foi muito da hora, porque o primeiro dia que eu vim, cara... Ah não, vou ter que falar isso aqui. O primeiro dia que eu vim... Você se arrependeu? Não, eu me arrependi de ter vindo. Não, tipo assim... Eu falei, nossa, de onde que eu fui me meter, mano? E os caras começaram a gritar que nem louco lá, justo. Eu tô na escola, eu tô no presídio, mano. Confortável, desconfortável. Aí eu sentei lá no meio, lá. Aí, o primeiro diálogo que eu tive, mano. O primeiro diálogo que eu tive foi suave cachorro. Suave Você joga cachorro? Free Fire. Chegou o Pietro, eu sentei na frente dele. Ele chegou, ô, suave cachorro, tudo bom? Ô, beleza? Você joga Free Fire, mano? Não, o velho. melhor que foi que ele falou que não jogava Free Fire e depois eu perguntei se ele jogava Brawl Stars, mano. Sabe, cachorro, você joga Free Fire? Mano, não, eu joga fiz pra isso na Stars. entrevista, tá ligado? Aí depois de um tempinho, acho que foi no terceiro dia lá, o pessoal começou a me chamar, comecei a me turmar mais. Foi até um jogo que uniu nós, né? Foi na Vou lua. pra lua. Foi pra Lua, ali viu o Eric. Eu com ele. Eric de lingerie. De hoje é muito bom. Aí começou a se zoar, né? Mano, Começou a eu nem ia zoar o intimidade. cara, mas o cara deixou, mano. Se o cara permitiu, eu vou zoar, parceiro. É mesmo, mano. Chegou a vez dele, aí ele me zoava. Falou assim, ah não vou zoar o cara, né? Que era novo. Eu falei, não, pode zoar, parceiro. O cara falou, Eric de lingerie, mano. Me arrependi de ter deixado ele zoar, mano. Eric de lingerie, mas foi. Me arrependi, velho. Oi, depois disso aí foi só, mano, só ladeira abaixo, né? Só regresso. Só regresso. Parça, acho que tipo assim, em trabalho da escola, acho que o mais da hora que a gente já fez foi o novo que a gente fez, que foi do celular indestrutível. Então, foi pique assim, parça. Era um celular, né, que a gente, tipo, ia fazer propaganda, que ele era indestrutível. No caso, a gente não ia tacar o celular de verdade, né? Ia tacar a capinha. Aí tá. Mano, o Eric foi correr lá, mano, começou a rebolar no meio do caminho. O Coelho tinha que chutar a capinha, chutou o chão. Meu Deus, eu achei o bico, velho. Os caras caíram no chão, mano. Mano, eu ri pra caramba, parça. Nossa. Não. Mas vai, Pedro, conta sua história aí. Como que você achou de, tipo, entrar na CGPL? Ó, parceiro, eu cheguei na escola aqui, né, novinho, pá. Onde eu morava lá, nós era muito junto, unido na sala, tá ligado? Nós andava muito junto, toda hora do dia nós andava junto. Aí quando eu fui deixar lá, parceiro, eu fiquei meio pá, tá ligado? Eu ia muito pra longe, os caras tudo andavam junto, a sala inteira se zoava, tipo assim hoje, né, aqui, tá ligado? Aí quando eu vim pra cá, eu fui lá no Francisco primeiro, eu não gostei, parceiro. Os caras lá eram tudo junto, os caras ficavam zoando, bagunçando lá, as meninas, tudo, tá ligado? Fazendo bagunça com os professores. Queria torar, né? Você é louco? Aí quase. Ô, louco. Aí, parceiro, eu fui vir pro José Ribeiro, né? Porque meus amigos estavam aqui, pá. O Arthur do primeiro lá, o Ian, arrumaram uma vaga pra mim. Aí lá eu conheci esse desgraçado aqui, né? Nossa. Nossa, meio humilde, No né? primeiro dia, nós encontrou. Já começamos bem já, que nós já começou xingando no primeiro dia, você lembra? Aí depois nós só foi regresso, eu fiquei andando com o moleque lá, nós se odiava, qualquer coisa nesses barracos. Os caras ficavam brigando por vó, mano. Os caras metiam um vó, mano.
Só chegava Ah, sei que lá, eu peguei a sua avó, a sua vovozinha, As nossa. vozinhas sabiam de nada lá. Aí chegou 2024, começando com bagulho de música. Chegou o Cris na sala, depois veio o Coelho, né? Que nós achávamos que ele ia fazer massacre. O cara- Mano, essa história é braba, parça. Mano, o cara Olha, depois ficava você tem que contar essa o história aí, dia parça. inteiro, mano. Nossa, você é louco. Aí, pá, nós fez a música, passando aí, vários projetos e vários vídeos junto. Centro musical, né? Que não fui, tava doente. Os caras ficou bravo comigo. Doente, o cara meteu, meu pai não botou o celular pra despertar. Nossa, na moral. Aí chegou o Eric, 2025, com o Suave Cachorro Jornal Free Fire, e agora tamo aí, parceiro, fazendo outra música aí, só vamos. Dá força. Conta aí, ô Coelho, como é que foi sua experiência no grupo? Cara, eu posso dizer que foi uma bosta. Tipo, eu não gostei. Não, mas tipo assim, eu cheguei aqui, eu era muito antissocial. Eu ainda sou, inclusive. Deixa eu tirar esse fone aqui que tá dando retorno. Tipo, eu era muito antissocial. Cara, esses caras me zoavam por tudo, velho. Era Pietro, Pedrão. O Gustavo foi o primeiro a conversar comigo. Não, foi. O primeiro diálogo entre mim e ele foi o quê? O cara chega em mim, o moleque corre aqui e ele passa, ô puta moleque feio. Não, o Coelho lá todo com capuz, assim, todo antissocial. O cara de bravo, o cara que foi fazer massacre na escola. Aí eu chego no cara, mano, suave, cachorro, de boa? Nossa, que moleque feio do diabo, mano. Pô, na moral, parceiro, o moleque parece XL8, mas enfim. XL, Cara, eu tava meio triste porque no início do ano eu fiquei, eu acho que até as férias de julho, querendo ir embora. Eu pedi muito pra minha porque mãe. eu usava muito coelho, mano, meu Deus do céu. Mas não foi nem por conta disso, porque eu tinha muito amigo na outra escola, eu tava com muita saudade, eu queria muito voltar pra lá. Só que aí aconteceu muito BO entre mim e minha mãe, aí eu falei, vou tentar me enturmar aqui com o pessoal e pá. E aí eu acho que depois eu comecei a conversar mais com você, aí depois eu comecei a conversar pra caramba com o Pietro. Quando o Pedrão foi embora, quando o Pedrão foi quando embora. o Pedrão foi embora, o Pietro tirou coisa ruim dele, Tirou o capeta menos de mim. pior. Tirei o capeta de mim. Não que hoje ele seja 100% certinho, né? Ô, calma aí, Mas pai. hoje ele tá mais de boa. E cara, mas no início foi complicado, velho. Nossa, o pessoal da sala não era nem um pouco confortável de ficar, velho. Quando descobriu seu canal com ele? Nossa, quando descobri meu canal de cover, meu A amigo. Karine. Eu lembro que ele estava embaixo lá, eu não lembro se era Tava lá no banco de pedra lá. nos bancos. Aí descobri meu canal, o Saulo e o grupinho dele lá de amiga. Nossa, velho, eu tava muito puto. Nossa. E o pessoal, esse bagulho do massacre, verdade. Então, o que acontece? Eu usava muito capuz e boné. E o que acontece? E tava naquela época lá, né, tava naquela época que tava tendo, tipo, muito massacre na escola, muita ameaça. Muita notícia de massacre. Tava em abril, parça. Tava É. chegando no dia 20 e o cara lá de capuz. Aí, tipo assim, até em sol eu usava capuz. E isso começou a dar, não medo, mas começou a ficar tipo, mano, aquele cara lá vai fazer massacre. Porque tava na época de massacre, pá, e hoje, se eu não me engano, uma escola lá perto, aqui perto, né? Foi, tinha foi, recebido um aviso, né, uma ameaça. Aí, o que acontece? Aí, quem começou isso tudo foi quem? Foi duas alunas da minha sala, Eloá e Bia, que ela chegou em mim e falou, parece que você vai fazer massacre assim. Aí espalhou. Porque dela foi pra o Gabriel, e depois começou a sala inteira já saber. Pro E aí Pedrão. chegou. Pedrão, Aí chegou em pessoal fora da sala. Aí um dia eu tava de boa assim, eu já tava me turmando com o pessoal do primeiro A, que hoje é o primeiro A no caso, né? E aí a Bia chegou em mim, pode conversar comigo? Nossa, eu já gelei não funciona nem Wi-Fi. A Bia é a diretora, detalhe. A vice Vice-diretora. Tem duas Bia. A Bia que eu falei é aluna, essa Bia de agora é vice-diretora. Aí ela me chamou, pode conversar comigo? Você é o Lucas Coelho, não? Eu falei, sou. Aí falou, então, é que estão me falando que você vai fazer massacre. Você vai fazer massacre. É verdade? E eu já fiquei tipo, não, eu não vou fazer massacre. Ele disse, aí eu tive, né, eu fui meio que obrigado a descer meio X9 e falar aqui que começou a brincar. Aí chamou os alunos que eu falei lá pra sala junto comigo. Né, Coelho? E ela, subi tá. Parça, e o pior é que, tipo assim, na época, tava, tipo, todo mundo já com medo desses bagulho, tipo, de acontecer, porque, sei lá, mano, vamos se dizer, essa escola não tem muita segurança, sabe? Mas- Então, tipo, é muito fácil Pô, as pessoas eu já invadir. descobri uma história aí que roubaram até botijão de gás aqui da escola. Então, né? Os caras tinham até marcado no banheiro, eles cabram Então, é isso que eu ia falar agora. Porque, tipo assim. assim, tava tendo esse bagulho aí, e a gente chegou na escola, assim, né, e logo de manhã, assim, os caras foram no banheiro, e tava lá sabe que a parede do banheiro era meio de plástico, assim, né, tipo, tem a pintura, ela é meio plasticada, assim. Aí, tipo, tava escrito lá com meio, tipo,
como se tivesse passado uma caneta, assim, tá ligado? Uma faca, É, uma coisa isso, assim. tipo assim, isso. E escrito assim, dia 20 haverá massacre, tá ligado? E tipo assim, tava nessa época. Mano, eu sei que no dia, deu dia 20, ninguém veio pra escola, mano. Tipo, a taxa de pessoas que veio pra escola, tipo assim, de 500 pessoas que tem na escola, vieram só umas 100 pra menos. E tipo Tem assim, escola que nem teve aula por causa disso daí. então, na minha escola aqui, da minha sala veio 3 pessoas só, e eu também não fui. Mano, eu fiquei uma semana em casa sem vir pra escola, porque a mãe tava com medo de acontecer alguma coisa. Eu fiquei uma semana. Na minha escola antiga ficaram um mês sem aula, parceiro. Que marcaram 3 vezes no banheiro que ia ter massacre dia 20. Na minha escola antiga também tinha isso. Aí a gente ficou uma semana sem ir e não aconteceu nada. Aí depois o pessoal começou a zoar toda hora. Disse, faz massacre, faz massacre. Então, Muito zica, velho. Mas, tipo assim, por exemplo, os caras ficam brincando com bagulho sério, tá ligado? Porque, tipo assim, vidas, né? Que nem aconteceu lá, tipo, lá na escola, lá. Ah, de boa. Aconteceu um imprevisto aqui. Aconteceu um imprevisto aqui, rapaziada. Nós tá na escola, aqui, tá? né? Nós- Aqui é um lugar- nós estamos Aí matando tá, aula. É um lugar público, né? Então a gente não pode, né, mandar em quem pode ou não pode. Entre entrar. aspas, a gente tá matando aula. Ah, não. Não, matando aula não. A gente tava fazendo um trabalho aqui, a gente aproveitou que a gente tava aqui e já começou a trabalhar. Que tipo assim, nós somos alunos que, tipo, tem bastante participação na escola. Tipo assim, a gente tem vídeo, a gente tem música, que nem agora que a gente acabou de fazer a nossa segunda música. Porque a nossa primeira música foi a violência na opção. Inclusive, acho que foi a coisa que, tipo, mais me instigou a continuar a fazer. Porque, tipo assim, eu sempre tive o sonho, assim, de começar a cantar, fazer os bagulho. Só que eu nunca tive coragem de botar minha cara. E quando eu conheci meu grupo aqui, os caras falaram, vamos. Falei, vamos, se for pra passar vergonha, nós vamos passar junto. A primeira vez era a zoeira que ele tá falando. Então, aí tipo assim, nós falou zoando, eu nem ia começar a fazer. E hoje nós é convocado e somos conhecidos na escola por fazer música e vários trabalhos. Inclusive, eu posso afirmar e dizer que os nossos trabalhos de vídeo, tipo de propaganda que os professores pedem, podcast, que a gente pede também, é o melhor da escola. Da escola não, da sala. Ticolé, né? O Ticolé. Nossa, muito bom. A gente ficou conhecido na escola inteira como os garotos da música. Tipo, toda vez que vai ter um concurso, alguma coisa envolvendo música, eles vêm. Ô, gente, vamos fazer aqui. Inclusive, Eric, você não sabe, só que a gente tinha uma música que era pra fazer que ninguém aqui começou, que era sobre Saresp, que era sobre uma prova. Nossa, é verdade. Não, nós chegou a começar. Tipo assim, A letra. nós era pra fazer uma paródia de alguma música, instigando os alunos a estudar para o Saresp. Aí, tipo assim, nós fez lá com referência à nossa música, né? Que é a Violência na Opção. Se vocês quiserem pesquisar até lá no Google, tá lá. Tipo assim, era assim. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Como é que era? Estudar pro Saresp, era alguma coisa assim, tipo. Se o Apsarece não te destrói. Estudar pro Saresp não te distrai. Não, tipo, era uma coisa assim. Mas Se estudar pro Sarece, um futuro constrói. isso aí, isso aí. Era muito bom, tá ligado? Só que, tipo assim, já tava em cima, faltava acho que 2 dias só pra começar a prova do Saresp, e não deu pra terminar o projeto, então a gente deixou ele em branco, né? Mas acabou que nem precisou, tá ligado? Porque o pessoal conseguiu dar uma estudada boa no Saresp, muita gente daquela escola passou. Inclusive o nosso aluno Franklin, ele conseguiu entrar na primeira chamada do Saresp. Da USP. Mas também o menino era estudioso, Não é igual nós. Eu não conversava muito com ele, cheguei acho que a ter 2 interações com ele, mas ele era meio estudioso, ele tipo, sempre tava lá no intervalo, no almoço, tipo, qualquer momento que ele tinha pra estudar, ele tava estudando, tava no cantinho dele fazendo atividade. Fazendo leitura de livro. E tipo, isso é um bagulho que esse pau leva pra vida. Que tipo, você só fica desempregado ou não consegue conquistar as coisas na sua vida se você não quiser. Porque as oportunidades estão aí, entendeu? É isso aí. Vamos trocar de assunto aqui. Cada um aqui das 4 pessoas vão contar uma história de vida, certo? O que vocês preferem? Um tema de, tipo, uma história legal, uma história ruim que aconteceu com vocês? Parça, boa história ruim, parça. Cara, História zoada? Pode ser. Então vai, começa aí, Pedro. Conhece, já que você deu ideia já. Tipo, qual é o estilo de história? Tipo assim, conta uma história que, tipo assim... Quase morte? Você quase morreu. Parça, nossa, isso aqui vocês vão chamar até de burro por eu ter feito isso. Eu e meu primo, nós era muito tentado, parça. Aí, o que nós falou? Tava época de sol, mó calor do caramba, nós falou, mano, bora pegar uma lona, bora colocar uma lona aqui no chão do quintal, de entulho, parça. Tinha caco de vidro, tinha um monte de bagulho lá. Nós tá com sabão e molhou, né? Nossa. Brincadeira saudável, assim.
Só que aí tava lá de boa, lá, escorregando de barriga, assim, às vezes dava uma machucadinha, cortava, mas pá, suave. Aí meu primo falou assim, mano, bora tentar se jogar de bunda. Aí eu falei, tá bom, mano, vamos tentar então. Já tô vendo a merda. Entrou uma barra no seu tomo, não entrou? Aí ele foi umas 2, 3 vezes e não aconteceu nada com ele. Eu tava com medo de ir, porque eu tinha, sei lá, 8 anos, parceiro, por aí. Aí na hora que ele falou, vai, mano, agora você vai. Eu falei, tá, beleza, eu vou. Só que quando eu fui, eu pulei, eu me joguei pra trás. Na hora que eu me joguei pra trás, eu bati a nuca, parceiro. Era cheio de tulho, tá ligado? Eu bati a nuca, eu não cheguei mais nada. Na hora que eu bati, tipo, minhas mãos ficou tudo preta, tá ligado? Eu tipo, não conseguia nem levantar. Tipo, na casa da minha avó, nós estávamos na casa da minha avó. Aqui tá a minha tia, aqui é onde estava a lona, aqui é a casa da minha avó, e mais pra trás é a casa da minha tia. A tia que tava aqui escutou o barulho de eu bater na cabeça. Tá, meu. Caramba. Tem um quintal. Foi o quê? Explodiu uma bomba na sua cabeça? Aí, na hora disso, minha mãe escutou, ela falou, o que é isso? Aí minha tia que tava aqui, a minha avó, que tava na sala, elas escutaram, elas foram ver. Aí só viram lá, jogado no chão. Aí a minha mãe começou a gritar meu nome, me chamando, você tava escutando um barulho bem fundo, parceiro. Aí eu levantei assim, eu não tava chegando nada, minha visão tava embaçada, tava escuro, tava cheio de vagalume assim, não tava escutando nada, tava todo tonto. Eu fui andando todo troncho assim lá pra minha mãe. E o sono do caramba, parça, só que eu não podia dormir. Aí depois eu tomei remédio, pá, ficou um galo desse. Ficou um galo gigante. Uma bola de boliche na cabeça dele. Eu queria um martelo, velho. Parça, demorei uns 10 minutos pra me recompor total, parça, porque eu tava, mano, tava muito mal, você é louco. Eu bati com uma força a cabeça, parça, você é louco. Tá fazendo o Kaique cabeça de martelo? Você é louco. Quebrou um vidro, parça, você é Eu louco. tive uma experiência quase igual a essa, só que tipo assim, não foi uma lona, foi meio que um EVA preto, tá ligado? Aí tinha um quintal, tinha um espacinho, aí tinha um EVA. Aí a gente começou a tacar água, tacar sabão, foi a mesma coisa. Fui deslizar e pá, bati a nuca assim. Várias vezes isso acontece. Você começa a deslizar assim, bate a nuca, acontece alguma coisa, você fica meio tonto. Mas não foi que nem a sua experiência, né? Parça, ó, vou contar uma história de vida aqui minha. Mano, essa vai ser um pouquinho grandinha, mas vou tentar dar uma resumidinha. Foi tipo, mano, foi em seguida, no mesmo dia eu quase tive 2 experiências de morte, né? Caraca, Que foi. tá bom, Tá complicado. Esse tem sorte. Foi o seguinte, a minha avó, ela tinha uma filha perdida. Porque quando ela, tipo, ela era bem nova, ela não tinha condição de cuidar dos filhos dela, sabe? Aí ela acabou dando um orfanato e outro lá, tipo, deu pra essas pessoas, que naquela época podia, sabe? Você dava pra outra pessoa e assinava lá e já era. Aí tá. Só que recentemente minha avó ela encontrou essa filha dela de volta. E, tipo assim, aí ela veio pra cá, tal, passou um tempo. Minha mãe também foi pra lá, depois minha tia, minha avó também foi pra lá, pra casa dela. E tá, aí depois de um ano mais ou menos, a gente tinha marcado de ir pra praia com ela. Aí tá, deu o dia, chegou, a gente foi pra praia. Tava indo pra praia. Aí nós chegou lá na praia, né, lá em Bertioga, pra quem conhece. A gente tava lá na praia de boa. Só que, tipo assim, a minha tia começou a falar, ai, essa praia tá muito suja, que não sei o que lá, fogo, né? Porque a gente chama isso aí, rico do rabo doce, né? Praia de Bertioga. Que, Assim, né? a gente chama desse jeito aí porque, tipo assim, né? A pessoa quer se fazer de rica, né? Mas, né? Tá bom. Aí, assim, vamos lá pra Guarujá. Que tava 2 horas da praia de Bertioga, né? Que, ó, a gente chegou lá em Bertioga, era umas 7 e pouco da manhã. Ou seja, era pra gente... Não, continua. Era pra gente tá, tipo... Tá ligado? Já uma cota na praia. A gente chegou lá na praia 10 horas. Tá, mas o que aconteceu? No caminho a gente tava indo. E, sabe, a gente teve que pegar rodovia. Que tinha 3 mãos, tá ligado? 2 de ida e 1 de volta. Aí a gente passou pelo pedágio e tal, tudo. Aí a gente chegou lá na frente. O que aconteceu? Minha mãe, ela tava toda hora trocando de faixa. Aí a gente falou, vixe, isso vai dar merda. A gente tava atrás de carro também. Aí tá, beleza. Só que aí, minha mãe, ela tinha que estar na faixa da esquerda, pra ela poder trocar de faixa. Nisso que ela foi pra trocar, tipo assim, ela tava na faixa direita, na última faixa. Tipo assim, são 3 faixas. É uma faixa aqui, outra aqui, outra aqui. Ela tava na de cá e aqui tinha uma rua. Ou seja, ela cortou dessa faixa de cá pra essa aqui. Ela tinha que estar na 3ª faixa, já pra ela descer. E ela cortou, nisso que ela cortou, o caminhão veio. Nossa. Aí tá, ela passou. Aí o padrasto foi seguir ela também. Nisso que ele foi passar o caminhão, em cima assim, ó. Na hora que o caminhão ia bater, meu padrasto virou. Nossa, mas você não tem noção do dia que eu girei, parceiro. Girei tanto. Você é louco. A alma foi e voltou. Aí, o que aconteceu isso aí? Aí tá, beleza.
Nós ficou bravo pra caramba, nós queria ir embora. Aí tá, a gente chegou na praia, fomos pra praia. Nisso que a gente foi pra praia, tem um negócio na praia que chama corrente de retorno. Nossa. Que isso é tipo a maior merda que pode acontecer, né? Tá, a gente foi pra praia. E tipo assim, eu tava no raso, sabe? Tipo, raso assim, na cintura. Raso. Aí tá, acabou que do nada, foi tipo de uma hora pra outra. Eu comecei a ser puxado pra dentro da praia. E tipo assim, quanto mais eu tentava nadar, mais eu ia. Chegou uma hora que tipo, eu afundei. Desci lá embaixo, assim, ó. Só que, tipo assim, não tava tão fundo ainda, porque a corrente de retorno, se vocês não sabem, ela cava a areia e faz tipo um buraco. Então, tipo, não é que o mar acabou ali. É que acabou. Porque tanto que você vê, tipo, por exemplo, no mesmo lugar que eu tô, se for pra lá, aqui que não tem a corrente de retorno, a pessoa vai tacar água mais ou menos aqui, assim, no peito, tá vendo? Aí, tipo, eu toquei no fundo. Desde que eu toquei pro fundo, eu subi de volta. Porque, tipo, eu, sabe, usei o fundo pra subir. Aí eu subi. Quando eu subi, parça, eu já tava, tipo, focando já. Aí minha tia, tipo, tava, mano, isso tava eu, minha irmã e minha tia. Eu falei, vixe, alguém vai morrer. Tá ligado? Aí minha tia começou a gritar, faz cachorrinho, cachorrinho. E eu que sei nadar aqui, não tava conseguindo nadar normal, como é que ia sair no cachorrinho? Né? Aí eu comecei a sair, tentar. Só que o certo quando você entra numa corrente de retorno, é que a corrente de retorno é tipo um arco. Não é você ir pra frente nem pra trás. O certo é você ir pro lado. É você cortar ela no meio. Aí eu, mano, inconscientemente eu fiz isso, tá ligado? Que eu fui, tipo, nadando assim, desesperadão e saí. Parça, quando eu cheguei lá na areia, eu cuspi tanta água, mas tanta água, mano. Mano, aí tá, aí saiu minha irmã. E cadê minha tia? Parça, aí eu entrei no desespero, mano. Eu fiquei desesperado. Aí eu voltei lá pra praia, contei o que aconteceu lá pra faixa de areia. Aí daqui a pouco chega a minha tia, mano. Nossa, mas desse dia, mano. Você é louco. Cara, Quase morreu, mano. foram quase mais 2 vezes, velho. Quase No no mesmo mesmo dia, dia. no mesmo dia. Esse aí tem sorte, hein? Sorte pra caramba. esse cara. Conta aí a sua história, Eric. Cara, Já contou já, mano. Ah, só deu uma eu já tive premissa. uma dessa também, cara. Quando não foi corrente de retorno, foi meio que uma onda. Tipo assim, Não, então, nisso que eu também tava na onda, parça. Eu vi umas ondas grandonas assim, ó. Tipo assim, quando eu tocava no chão, tá ligado? Que eu tava dando pé, que a água tava no meu pescoço, mais ou menos. Eu tocava no chão assim, vinha uma onda gigante. No caso, tava gigante, né? Porque eu tava baixo e a onda tava alta, né? A onda cobriu, assim, puxava eu pra dentro. Ela foi disso aqui, ó. Puxava. Aí, viado, você é louco. Desesperei. também assim, lá na praia de Capricórnio, e é uma praia muito da hora. Só que, tipo assim, ela meio que tem deslize. Ela tá aqui assim, a água... Praia de aí tombo. meio que desliza assim. É, praia de tombo. E no comecinho, ela vem as ondas suave. Só que se você não perceber muito, ela começa a vir as ondas mais grandes. Você tem que ficar esperto. Aí a gente tava lá brincando lá, aí a gente começou a vacilar. Mano, veio uma onda enorme pra cima da gente. Enorme. Aí, tipo assim, quando a gente viu, a gente só deu tempo de pular. A gente pulou e a onda jogou nós lá pro... Ainda bem que a gente tava perto. Se a gente tivesse mais pro meio, a gente estaria se afogando lá. Mas a gente tava perto, a onda pegou nós e tacou lá na areia lá. Vocês estavam brincando com algum baldinho de areia? Não, nós tava só... Senão ia embora. Não, você é louco. Aí a onda tacou nós lá na areia lá. E tipo assim, tava minha irmã de 7 anos. Aí ela não conseguia andar direito. E também não conseguia nem falar, nem nadar, nada. Aí a minha mãe tava com ela no colo. Quando veio a onda, a minha mãe só jogou ela assim, ó, pra onda levar ela o mais perto pra areia possível. E tava o meu irmão também. Nossa. E meu irmão, ele não sabe nadar. Aí veio a onda, ele girou, ficou mocota lá, cuspindo água. Aí meu pai saiu correndo lá pra salvar o meu irmão. Aí não deu nada não. Só foi um susto pra caramba mesmo. Nossa, mano, mano, embaçado. parça, eu depois dessa experiência, mano, não é a primeira vez que isso acontece comigo. Porque da outra vez, eu tava com. A gente, mano, foi muito da hora esse dia também. A gente achou um isopor, tá ligado? Um isopor quadradão, sabe? Daqueles grandão? Sim. Mano, a gente. Nossa, Nossa, morri. esse dia nós fez farra com esse isopor, parça. E a gente tava lá na praia de Indaiá. Mano, tem umas ondas grandes lá, tá ligado? Mas, mano, lá é rasinho, tá ligado? Só as ondas que é grande mesmo. Aí, tipo assim, nós tava lá, nós pegamos o isopor lá pro fundão, nós subimos no isopor, a onda jogava lá. Mano, nós ia surfando lá no isopor. Teve uma hora que veio uma onda gigantesca lá e jogou nela parede, velho. Eu fui surfando até a faixa de areia, o bagulho. A gente subia, a gente caía do bagulho, tomava várias rolas. E, tipo, embaixo tinha aquele né, de resina, tá ligado? Nossa, eu ralei todinha a perna. Aí fora, mano, tinha formiga dentro do isopor, parece que tomei tanta picada naquele dia. Então, mas tá. Aí tá, a gente levou esse isopor pra casa, né? Aí meu padrasto, ele pegou, ele lixou o isopor, fez uma prancha com ele, ficou chave o bagulho. Aí nós foi pra praia com esse negócio. Inclusive a gente levou também até pra praia de. Que eu quase morri aí agora já. Aí tá, esse aí é outro dia. Eu fui, viado, com a prancha. E a corrente de retorno pegou eu. E começou a levar eu junto com a boia. Aí eu falei, se eu descer, já era. Tá ligado? Aí, tá ligado? Dá pra ver a faixa branca, assim, do mar, assim. Aí eu fui boiando nela. Aí, tipo assim, eu comecei a ir pro fundão, tá ligado?
Aí já tinha, o guarda-chuva já tava pitando lá, tá ligado? E tipo, se eu descesse ali, não dava pé mais pé. Aí eu comecei a deitar em cima da boia e comecei a fazer, tá ligado? Tipo, que nem surfista faz. Aí eu cheguei mais perto e desci, aí eu saí da praia. Parça, mas eu ia embora, tá ligado? Até alguém ia me pegar. Você é louco, mano. Imagina ficar no meio do mar, sozinho. Cê é louco. Raft? Raft na vida real? Cê é louco. Vai, Eric, conta aí. Cara, Coelho fala. Não, ele não terminou ainda não. cara, se eu falar agora, tipo assim, vocês foram falando, eu fui lembrando e fui até esquecendo o que eu ia falar. Cara, você não tem uma pra falar? Enquanto eu penso. Boa, ruim. Fala uma Não, boa, tem que então. contar aí, parceiro, das 4 pessoas. Fala uma boa, então. Quando o Eric terminar aí, você fala, você começa. Vai, Eric, fala aí. Caramba, velho. Vai pensando aí, enquanto eu vou contar uma outra história minha aqui. Faz história boa, então. Mano, eu... Faz história boa, então. História boa? História boa. Não, eu vou contar essa aqui que não é boa, não, porque eu sou boa só com história ruim só. Eu nunca dou sorte, parceiro, eu tô azarado, mano. Então, foi assim, tava naquela época, tipo, que a gente era criancinha, assim, tá ligado? Lá pros meus 7 anos, tá ligado? Época de pipa, eu olhava pro céu, um pretão de pipa assim no céu. Aí tá, eu tava na minha casa tinha umas madeiras com os pregos levantados pra cima. E eu tava correndo, assim, que nem louco, assim, porque minha casa era tipo. Tava contra o vento, quer dizer, pro lado do vento, e todas as pipas que mandava caía tudo na minha casa, no telhado, no chão, assim. Aí eu tava correndo olhando pra cima. Nisso que eu corri pra cima, eu só ouvi o barulho. Atravessou assim. Olhei pro meu pé, o prego tava atravessado no meu pé assim, ó. E o prego preto de tétano, mano. De tétano. É tétano não, ferrugem. Aí eu falei, vixe, peguei tétano. Fui pro hospital. Mano, meu pé ficou desse tamanho, ficou gigantesco. Aí não, e o melhor é que tá. Passou o tempo, meu pé curou, voltou normal, certo? Fui pra casa do meu pai, que ele mora no sítio. Aí nisso, eu tava brincando de pega-pega. Uma picada de uma cobra. Não, eu tava brincando de pega. Aí veio um dinossauro assim. Dinossauro assim, comeu meu pé. Então, eu tava lá brincando na casa do meu pai, de pega-pega. Aí tinha uns arames farpados. Mano, foi dito e feito. Eu corri, furei o pé. Pronto, foi o hospital, o pé desse tamanho. E isso foi um mês depois que eu tinha furado, que o pé tinha inchado, desinchado tudo, inchou de novo. Aí tá, beleza. Aí passou coisa de uns 6 meses. Tava lá na casa da minha avó. Tava carpindo lá, ajudando ela pra poder fazer a plantação lá. E eu não vi o prego também. Aí, atravessando. Mano, incrível. Fiz assim, ó. Parece. Meu pé tem a marquinha do furo. Parece 2 restinhos, viado. Tem um bolinho aqui e outro olhinho aqui, ó. Porque furou do lado do outro, assim, ó. Aí, pô, toma, mais um mês pra curar o pé. Deixar igual os lá do. Pelo menos você deu testado, né? É. Também não foi pra escola. Não, mas. Quase perdeu o pé, Não, não, não não, foi pra não. escola. Mas tava nas férias. Aí. Aí é. O negócio é não ir pra escola. Na escola, é. Se não tivesse na escola, tudo bem, mas. Moleque, você tá ouvindo as histórias deles, as nossas histórias, é que você não conhece um amigo nosso, mano. Tem um amigo nosso na sala, Nando Timóteo. Mano, ele conta cada essa história. história que ele tem que a gente chega até a duvidar, mano. Tem que chamar ele pro podcast. Tem que Não, chamar não, ele, tem que vou chamar chamar ele. ele, vou Faz chamar uma ele. participação Parça, desse ó, Timóteo. eu vou dar só a premissa da história mais da hora que ele contou pra nós. Tipo assim, da hora que é engraçado, né? Tipo assim, ele contou pra nós. É, da hora que quase morreu, tá ligado? Ele contou pra nós que, tipo assim, ele na casa onde ele tava lá, morando, tinha. Sabe aqueles vergalhão? Sabe? Onde coloca o bloco de concreto. Aí, tipo assim, ele tava tava correndo do cachorro, né? Isso, ele tava correndo do cachorro Correndo lá. atrás do Ele tava correndo atrás do gato, né? Aí ele tava andando, tipo, olhando pra trás assim, e o vergalhão tava na frente dele assim. Quando ele virou, atravessou assim, ó. Aí entrou assim, tipo, não entrou no olho, chegou a entrar aqui assim, mais ou O menos. cara Assim, ó. reclamando de dor na costela. Por cima assim. Aí tá. Aí ele tinha medo da mãe dele, tá ligado? Aí tá. Ele pegou e falou pra mãe dele assim: Ô mãe, eu tô com dor nas costas. Mano, O cara com a mão aqui assim, todo cheio de sangue, pingando, cara, tô com dor nas costas. Pra não apanhar. O cara quase morreu, mano. Ele inventou. Tá Quase dando ficou as cego. costas, mano. Cê é Ó, louco. o vergalhão falou que entrou mais ou menos assim, ele falou. E, tipo assim, o bagulho entrou no olho, ele tô com dor nas costas, o que tem a ver? Aí ele foi lá pro postinho, um buraco aqui no olho dele, assim. é Foi lá pro postinho, mas graças a Deus ele tá bem. Continua sabe? japonês ainda. É, ainda tem um dos olhos puxados. Só que esse olho tá mais aberto que o outro. É torto. Então, mas ainda bem que ele tá bem, sabe? Não ficou nenhuma sequela e, tipo, né? Ele enxerga bem. Ele é só meio louco, só, mas isso aí é normal. O Isso aí é todo mundo da sala, mano. O cara é menininho de inteligência, parça. Ô, deixa eu contar uma história pra vocês, cara. Ô, é incrível. A nossa sala tá correndo risco de perder a educação física. Porque, Nossa, você é louco. ó, Vai acabar o você tempo já, do você bagulho já de viu novo. vários tipos de coisas.
por conta de, tipo, bagunça, por causa de briga. Já perdemos educação física, mas por causa de vários motivos, tá ligado? Por briga. Mas o nosso é porque o pessoal tava rotando, né? Começa assim, e peidando na sala, mano. Onde você já viu a perder educação física porque a pessoa tá peidando na sala, mano? E o bolinha de papel. E, não, os otários, mano, eu achei engraçado, parça. Os otários dos amigos aqui, mano, meus amigos. Tipo assim, nós tava. Eu não. Você foi também. O cara, a gente tava fuzilando os outros com bolinha de papel, tá ligado? Pegando bolinha assim, colocando na caneta e atirando. Aí, tá ligado? E tipo assim, na nossa sala a câmera fica tipo assim no canto, assim. E eu tava, tipo, tirado pra trás, assim, tá ligado? Atirando assim. Aí, daqui a pouco a gente só escuta na câmera, assim, ó. Eu ouvi só o barulhinho assim do microfone batendo. Tu. Pietro e Christian, busquem uma vassoura, varra a sala e depois dirija-se à direção. Parça, eu gelei, porque eu também tava, parça. Mano, eu era que mais tava tirando e não desci, tá ligado? E foi o Eric, o Pietro e o Christian, que não tá aqui. Aí os caras desceu, mano. Nossa, eu ri pra caramba. Aí os caras. O Pietro foi pra casa, mano. Eu passei de bike do lado do carro dele, assim. Olhei pro carro do Pietro, o pai, a mãe dele e ele no banco de trás. Eu falei, vixe, se ferrou, velho. Tomou um soco da cara da mãe. Aí ele chegou em casa, ele lá, vocês apanhou? Aí o Christian, não. E Saulo, você apanhou? Não. Eu falei, só eu que apanhei, tomei soco, tomei chinelada, apanhei de havaiana. Uma par de coisa, pai. Cheguei Só o em cara casa, apanha. tava com uma fome, tinha um pãozinho na sala lá, não deu nem tempo de comer, só cheguei apanhando só, parceiro. Você é louco. Não, eu só imaginei ele vindo pegar o pão. Pô, Não, foi tipo assim, pau, já falei pra não tacar a bolinha na eu sala. cheguei assim em casa, tá ligado? Aí eu botei a bolsa lá no meu quarto e fui na sala ver se ela me bateu ou não, né? Tava só testando. Aí eu vi um pãozinho assim, tá ligado? Na hora que eu fui pegar, eu já vi minha mãe vindo que nem louca, eu passei uma dimensão, correndo pro quarto, parceiro. Vou apanhar, mas vou apanhar escondido, né? Aí, sei lá, eu me catou lá. Nossa, falando em pão. Mano, eu tenho uma história muito boa. Quando eu morava no fundo do terreno da minha avó, aí a gente morava lá no fundo, né? Aí eu dormia meio que no canto, né? E eu era pequenininho, acho que eu tinha o quê? Uns 10 anos, alguma coisa assim. Aí eu tava comendo pão, mano. Eu tava comendo pão e tava muito tarde. Aí eu comi, mano, fiquei com sono. Em vez de eu pegar o pão e guardar, não, eu fiquei comendo pão. Aí eu dormi com o pão assim, ó. Essa história. Por água abaixo. Aí, quando eu acordei, minha mãe chegou falando que o ratinho tava comendo o pão da minha mão, mano. Ele tava com o pão assim, o rato tava comendo o pão da minha mão. Ratatouille safado, mano. Não, parceiro. Esses bagulho de ânsia de vômito, mano. Tinha uma menina na minha escola também, no Rubens, onde eu estudava. E tipo assim, na minha sala, ela tinha esses negócios, sabe quando você faz o e a pessoa dá meio que tá ligado? Então, e tipo assim, tinha uma pessoa, ela sentava lá no meio lá. Mano, todo mundo da sala começava. Ela quase vomitava. Para aí. Achava o rico, velho. Parceiro, Vocês eram assim, arrombados, mano. O Léo, tá ligado? O Léo? O Léo também era assim. Mano, era assim, mano. Eu chegava do nada assim no ouvido dele e ficava. Ele começava a passar mal. Mano, o cara ficava puto, você vai dando soco nos outros. mano. Não, ele tava, tipo assim, copiando soco. Lá do outro da sala, tipo, o Miguel, tipo, nosso grupo lá, ficava lá no canto da sala lá. Aí o Léo, para aí, mano. Não, melhor ele engolir pra fora. Aí eu fazia ninguém pra fora. Parça, e falava bagulho de sala, mano. Tem uma menina nessa sala chamada Amarilis, né? Aí, tipo assim, ela tava sentada lá na frente, lá, tá ligado? Aí, a amiga dela falou que tinha uma aranha no cabelo dela. Nós tava lá, mano, a sala toda quieta lá, mano, fazendo a lição lá. Aí, daqui a pouco ela começou a levantar lá e gritar. Ai, tem uma aranha no meu cabelo. Mano, a aranha pequena, tá ligado aquelas aranhas de parede, marronzinha, pequenininha assim? Aquela que não tem veneno nenhum, que fica pulando? Então, tava no cabelo dela. Aí ela começou a gritar, mano, todo mundo quieto. Eu falei, medo de aranha, vira homem. O cara começou a rachar o bico. Mano, a sala inteira deu risada, parça. Outro bagulho também é que essa Marilis, ela gostava de um amigo nosso chamado Vitor. Não, o Vitor Aí gostava tá. dela. É, ao contrário. Não, ela gostava do Vitor. Não, o Vitor gostava dela. Ela nunca gostou do Vitor. Ela achava ele bonito. Foi só porque Não, mas ela todo não mundo gostou. tava. Mas ela chipando. queria. Ela conversou comigo. Ela falou pra mim que não. Ela falou no começo assim, ó, eu quero tentar algo, mas eu só vou se ele quiser, tá ligado? Então, aí tá, beleza.
O Vitor tava lá na sala, né? E o pessoal tava zoando ele, tá ligado? Ô, e essa vara de pescar na calça? E esse negócio aí? E tem um menino nessa sala, mano, que ele é muito alto. Muito alto. Ele tem 1,96 de altura. 86, desculpa. 86 de altura. O bicho é alto. Fino também, o bicho é fino, magro. É alto. Raquítico. Tá. Aí tá, beleza. Tá, nós tá lá na sala de boa, aí nós zoando já pra caramba, todo mundo rindo pra caramba. Aí já tinha apagado, já tinha dado saturado, todo mundo já tinha cansado de dar risada, já, ninguém me aguentava. Aí todo mundo ficou quieto. Daqui a pouco nosso amigo Brian grita: Ô Vitor, tira o Caio das calças. Nossa, viado. É que geralmente tinha que ver o Caio pra saber. Mano, o Caio ele é muito alto, parceiro, ele é muito alto. Ele tem 86 de altura, pensa. Se 80 alto, já. Fino. É, alto, fino e magro. Eu também na porta ali, parça. É, o bicho é alto. Pique isso. Aí tá. Mano, parça, pra quê, mano? Nós ficou tipo uma semana falando desse bagulho. Nas notas lá, na nota do Instagram lá, nós colocou, tira o Caio da calça, no stories da Marilis, nós também colocou uma de vez. Falando Nossa, em nota do Instagram, velho. Não, e na. Pode falar, fala E de aí. quando ele foi pro rodízio lá. Então, isso é agora. Rodízio. Nós fomos pro rodízio, eu e o grupinho do Timóteo Pá, nós foi lá. Aí a Mari chegou com o grupinho de amiga dela da sala, beleza? Aí uma familiar dela era aniversariante, começaram a cantar parabéns. Era a mãe dela. A mãe dela. A mãe dela, pode A mãe falar, dela. aniversário dela. Aí ela começaram a cantar parabéns. Aí, pra se falar um pouquinho, né? Juntou o Saulo, o Brian, nós tudo começou a cantar. É Vitor, é Vitor. Mano, não, e o melhor de tudo é o Timóteo, porque ele tava pagando a conta do rodízio. Aí na hora que todo mundo ficou em silêncio, o rodízio inteiro tava em silêncio comendo, ele meteu um, como quem será o rodízio inteiro. Mano, o cara é uma lenda, parceiro. O cara não. Mano, ele não faz só história na escola. O cara, ele não se contenta em ser só o cara mais foda da escola. O cara tem que se contentar em ser o mais foda do mundo, tá ligado? O cara fez o rodízio inteiro de risada. Lá tinha senhor de idade, tinha senhora de idade, mãe adulta. Nossa. Se bem que agora tá tendo um pessoal assim com 14 anos já. Tá, tinha mães lá, tinha criança, bebê de colo. Aí tá, mano. Mais a 3 km de você. Aí o cara, mano, ele fez até os atendentes, o cara que fazia a pizza da risada, mano. O cara é brabo. O cara é brabo. O cara é zica. O cara é brabo. Ai, que som. Farsa. No da nota do Instagram lá, nós tem um amigo chamado Guilherme, né? Aí, Eu não lembro o nome dele. Aí, mano, é que nós chamamos pela apelido. É Guilherme vulgo Negão. Pra não falar que é racismo, ele mesmo que falou aqui pra chamar ele de Negão, então, né? Ninguém chama ele de Guilherme, tá ligado? Mas o nosso amigo Guilherme tem um. É um cantor, não é? É um cantor, que o nome dele o apelido dele é Sapão. Sapão. Mano, e é muito igual aos dois, velho. Igualzinho, né? Eu achava que chamava de Sapão só porque ele parecia ele, que ele é meio gordinho, tá ligado? Não, é um cantor. Aqui, ó, deixa eu Aí, tipo assim, Ele parece aquele Pokémon lá que tem a boga nas costas, o Evisar. Igualzinho, mano. Aí, ó. Nossa, papo reto. aí tipo assim, mano, nós pegou o dia pra zoar ele. Todo mundo em casa. Deixa eu mostrar pra câmera. Manda lá. Esse cara aqui tá. Sem direitos autorais, tá? Aí, tipo assim, nós pegou o dia pra zoar ele, mano. Todo mundo começou a mandar mensagem um pro outro. E a gente colocou na nota lá o emoji de um sapo e sapão escrito. Mano, ele entrou no direct de cada um e começou a xingar nós. Parça. O Renan postou uma foto com um sapo na cara. Mano, eu fiz até uma figurinha lá, sapão. Ah, não, muito Parça, bom, velho. e mano, não parece que os caras não se contentou só em zoar o negão. Porque depois que criaram esse apelido de sapão, parça, foi só por água abaixo. Porque eu tinha um tênis, mano, que o tênis, ó. O tênis, só pra começar, ele é um tênis normal, tá ligado? É um tênis normal de esporte. Aí tá, mano, do nada, o Caio Fino, tá ligado? Ele gritou e falou assim: Oi, Gustavo, tô usando sapatênis. Aí pronto, daí começou, tá ligado? Aí tá, eu usando sapato e tudo, mano, eu não aguentava mais, cara, tava na sala lá. Os caras começaram a jogar de sapatênis. Inclusive esse bagulho do Brain Hot, tá ligado? Com o bagulho do Brain Hot, os caras falando lá, sapatênis assassino, tá ligado? Aí, tipo assim, mano. Depois disso, o cara começa a me chamando sapatão, sapatênis, Mercurial sapatênis. Mano, os caras fez um brainwash disso, mano. Ficou sapatini assassino. Sapatênis assassino. Nossa, mano, eu não aguento mais, pai. Aí, beleza, eu comprei um Mizuno, flor de lótus preto, tá ligado? Lótus preto, brabo pra caramba, bonito o bagulho. Aí os caras chegam na escola, os caras, evoluiu.
Saiu de sapatênis pra sapato. Tá 2020, Gustavo. Parça, eu falava bagulho de escola também, mano, muito bravo. Esses dias, tem um tempinho já, nós já adotou uma brincadeira que eu vi no canal do Adriano, salve, tá bom? Não sei se você vai Satisfação. ver, né, mas... Mas é isso aí. Chamado Hoje Não. Farsa. 3 dias. Mano, muito bravo, foi não, durou mais. Farsa. Eu cheguei na escola, mano, no primeiro dia que nós contratou, então tava de boa. Chegou na escola, mas ninguém tinha lembrado. Aí foi o Coelho que bateu no Erika. Aí eu... que bateu em mim. Conta a história aí, conta a Ó, história. seguinte, eu tava indo pra escola, aí no caminho que eu pego pra ir pra escola, ele também pega. Então a gente vem junto. Só que eu tava indo com os amigos meus que moram no nosso condomínio. Aí, tipo assim, ele veio atrás, eu não tinha percebido. Aí ele foi lá e deu um tapa na minha nuca. Eu não tinha lembrado do hoje não. E pra quem não sabe, você tem que chegar na pessoa e falar hoje não. Se você não falar hoje não, você pode bater ou apanhar. Aí, tipo assim, ele bateu e não falou nada. Espera aí, deixa eu explicar como funciona. É tipo assim, quando você tem que bater na pessoa, tá ligado? Você vai bater na pessoa se você vê ela, tá ligado? E tipo assim, essa brincadeira é muito filha da mãe, que você pode pegar a pessoa de costa, de lá ele, de bater lá nela de costa, de frente, de qualquer jeito, tá ligado? Só não vale na cara e nas partes íntimas, né? Aí, tá ligado? Aí, tipo assim, você tem que bater, você tem que bater na pessoa e falar hoje não, tá ligado? Que se você não falar hoje não, a pessoa pode revidar, tá ligado? Ela pode revidar você. Essa é a regra, tá ligado? Você bate e fala hoje não. Quer dizer, não é necessário você falar hoje não, mas se você não falar, a pessoa lembrar, você vai apanhar, né? Então é isso aí, vai, conta aí. Aí, tipo assim, voltando, porque alguém me cortou. Tá zoando? Aí o Motelli chegou aqui e deu um tapa na minha nuca. Aí eu olhei pra ele assim, não falou nada. Aí eu fui de cantinho assim, fui pra trás dele e comecei a encher o braço dele de porrada. Aí chegou, o que você tá fazendo hoje? Não, hoje não. Aí chegou, não vou brincar mais também não. No primeiro dia que ele fez o bagulho. Parça, aí eu cheguei na escola, parça. Nisso que eu cheguei na escola, mano, eu passei pelo portão, eu vi lá na frente da quadra, os caras escorados no muro lá. Pietro, Eric e Coelho, tudo dando risada, comentando um vídeo do outro. Eu falei, eu tinha esquecido, mano, no primeiro dia. Na verdade, eu não tinha esquecido, eu tinha lembrado quando eu tava vindo, só que quando eu cheguei eu esqueci, tá ligado? Aí eu olhei pros caras, ficaram dando risada, falei, esses caras vão me catar, mano. Eu cheguei ali como se não queria nada, tá ligado? Cumprimentei o Coelho, nisso que eu cumprimentei o Coelho, já amei pra dar nele assim. Aí ele, hoje não, aí eu parei no meio do caminho. Aí eu fui pra dar no Eric, ele falou também, no Pietro também falou. Aí tá, aí os caras falaram, caramba, eu achei que você ia esquecer, tá ligado? Aí tá, beleza, o Christian chegou. Mano, e o Christian esquecido, parça. Quando ele chegou, mano, juntou eu, o Pietro, o Eric e o Coelho nele. Mano, todo mundo dando soco nele. Foi um de cada vez, parça. Aí ele, hoje não, ficou com uma cara de cu, mano. Mano, o cara ficou com a cara fechada, parça. O problema é que o Christian ele não aceita. Então a gente começou a bater, ele tava tipo. É assim mesmo. Ele não se rebaixa, viado. Ele não abaixa o ego. Mano, ele tem muito ego, parça. Isso que, tipo, tá ligado? Foda. Demais, demais. Isso, inclusive, se você estiver escutando isso aí, Christian, é isso mesmo, parça. Achou ruim, vem na mão. Brincadeira. Brincadeira, eu sei que você me bate. Começa a ficar de Vou fazer assim, não, você campanha, né? Desculpa. Parça, só pra finalizar aqui o podcast, mano, a gente criou um servidor de Minecraft, mano. A gente construiu. Hoje Olha a aconteceu. mudança. Hoje foi o dia. Não, hoje Olha vai ter uma esse história ainda assunto. que eu acho que o Gustavo vai falar. Hoje foi o ápice. Hoje foi o ápice, parça, dá vontade de bater em todo mundo. Eu cheguei, mano, a gente criou um servidor de Minecraft. Primeiro era Minecraft Guerra, aí o pessoal mudou de plano e virou tipo de cidade. Parça, eu montei minha cidade, tudo. Minha cidade não, minha construção, eu fiz um castelo muito zica. Nisso que eu fiz o castelo muito zica, os caras falaram que eu tava roubando um item. Mano, eu não fiz nada. Juntou o servidor inteiro, me matou, explodiu minha casa, matou meus lobos. Inclusive aconteceu uma coisa muito rara de um cavalo esqueleto spawnar. E os caras matou. não só. Vários, os caras matou, todos. Mas é isso aí, parça. Eu fiquei muito bravo, queria matar todo mundo na porrada. Não, e o plot twist. A culpa de tudo foi o Christian. O Christian que roubou, o Christian que destruiu tudo, o Christian que matou o lobo, o Christian por tudo. Tá correto. Mas é isso aí. Bem-vindo ao primeiro episódio do Tirando